pessoal, na aula de hoje vamos fazer o vestido de crochê com pala redonda, tamanho 1 a 3 meses. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso vestidinho, eu vou usar um novelo do fio Charminho. Essa cor, esse tom de rosado é o 3227, apenas um novelo. Um novelo do fio Cleia, esse daqui é o número 8473, esse tom de cinza bem clarinho. E eu vou usar também para fecho do vestido, botões transparentes tamanho camisa, pérola ou meia pérola, 4 milímetros para enfeitar o vestidinho. Vou usar cola de silicone, linha e agulha de costura e agulha para crochê 1,75 para trabalhar o vestidinho e 1,25 para trabalhar com a Claire enfeitando o nosso vestidinho. Bem, e esses materiais, tanto os acessórios quanto os fios, cola, agulhas, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe os materiais aí na comodidade da sua casa. Aproveite para conferir as possibilidades de frete grátis, dependendo da região que você mora, conferir também as promoções e as novidades que a loja recebe toda semana. Bem, pessoal, e para conhecer a loja Mega Armarinho, é só você clicar aqui em cima no vídeo, nesse link que está aparecendo para vocês, onde você conhece a loja e confere tudo isso que eu falei para vocês aqui. E agora que a gente já tem a nossa lista de materiais, nós podemos dar início à nossa aula. Iniciamos o nosso vestidinho fazendo um cordão com 87 correntinhas. Contamos 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base e na próxima trabalho um ponto alto. Venho na seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo uma de base, na próxima, um ponto alto, na próxima, mais um alto. E vamos prosseguir dessa forma até finalizar o cordão de correntinhas. 2 pontos altos, pulo uma de base, faço uma correntinha. 2 pontos altos, pulo uma corrente de base, faço uma correntinha de separação. Finalizei a primeira carreira da pala do vestidinho, onde nós temos no total 28 blocos com 2 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Agora eu viro o meu trabalho e vou começar os aumentos da pala. Então, eu trabalho 3 correntes, conto como primeiro ponto. No segundo ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos altos. Então, onde eu tinha 2 pontos altos na primeira carreira de blocos, agora nós ficaremos com 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no primeiro ponto faço um ponto alto. No segundo ponto do bloco, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Então, 3 pontos altos por bloco, uma corrente de separação e repito o mesmo processo em cada um dos 28 blocos ao longo de toda a carreira. Bem, aqui eu já tenho a pala adiantada, porque nós vamos trabalhar com uma contagem bem simples e bem rápida de ser confeccionada. Então, vamos lá, o que nós fizemos? Primeira carreira, os blocos com 2 pontos altos separados por uma correntinha.
Total 28 blocos. Na segunda carreira, nós já começamos os aumentos, onde fizemos um ponto alto no primeiro ponto do bloco da carreira de base e 2 no segundo, ficando com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Na próxima carreira, nós fizemos um ponto alto em cima de cada, continuando com 3 pontos altos. Na carreira seguinte, nós trabalhamos 2 pontos altos e no último ponto do bloco, colocamos 2 pontos altos juntos. Na carreira seguinte, um ponto alto sobre cada ponto do bloco da carreira de base, mantendo 4 pontos altos. Na próxima, nós já fizemos aumento novamente, onde ficamos com 3 pontos altos e no quarto colocamos 2 pontos altos juntos, ou seja, ficamos com 5 pontos altos. Na próxima, mantemos os 5 pontos altos, então um ponto alto sobre cada ponto do bloco. Na carreira seguinte já é carreira de aumento. 1, 2, 3, 4 pontos altos e no quinto coloquei 2 pontos altos juntos, ficando no total com 6 pontos altos. Na última carreira da pala, trabalhei um ponto alto para cada, ficando com 6 pontos altos, separados sempre por uma correntinha. Então, o que nós fizemos? Uma carreira nós aumentamos, a outra não. Uma sim, uma não. Então, a primeira carreira, que é uma carreira ímpar, a primeira, nós não trabalhamos aumento. Na segunda carreira, que é a carreira par, trabalhamos o aumento, sempre fazendo o aumento no último ponto do bloco. Na terceira carreira, carreira ímpar, não temos aumento. Na quarta carreira par, temos aumento. E assim por diante, até atingir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Agora, nós já estamos prontos para trabalhar a parte da divisão. Viro o meu trabalho e vou começar a carreira de divisão. Eu vou manter o bloco com 6 pontos altos, então faço ponto alto sobre ponto alto, até completar os 6 pontos do bloco. Separo por uma correntinha e também faço o próximo bloco da mesma forma, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E dessa forma, eu vou trabalhar seguindo a mesma sequência, a mesma contagem de pontos da carreira de base, até completar 4 blocos. Completei os 4 blocos, agora eu faço uma correntinha e pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Venho sobre o 7º bloco e começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto até completar o bloco. E vou repetir aqui bloco a bloco até completar 8 blocos, seguindo a mesma contagem dos 6 pontos altos. Trabalhei os 8 blocos, faço uma correntinha, pulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou trabalhar os 4 restantes, como nós fizemos lá no início da carreira. Quando eu finalizar esses 4, eu volto para dar continuidade. Separação já finalizada, eu tenho aqui, ó, a parte das 2 manguinhas, costas, as 2 partes, onde a gente vai ter a abertura do fecho na parte de trás e a parte da frente. Agora, nós vamos começar a trabalhar o passa-fita. Inicio fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Trabalho 2 laçadinhas na agulha, pulo um ponto da carreira de base, no próximo eu faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadinhas na agulha, pulo um ponto da carreira de base, no próximo eu trabalho meu ponto alto duplo. Uma correntinha, aqui sobrou um ponto, então eu vou fazer o meu ponto alto duplo sobre o espaço de correntes. Uma correntinha,
pulo o primeiro, venho no próximo. E assim nós vamos trabalhando. 2 laçadas, trabalho o ponto alto duplo, sempre fazendo uma correntinha de separação e pulando um de base. Como aqui caímos no último ponto, eu pulo a correntinha e venho no próximo. Então, ele cai um dentro da correntinha, um em cima do ponto. E dessa forma, nós vamos percorrer toda a carreira. Quando eu terminar essa carreira, eu volto para unir e começarmos a trabalhar a saia do vestidinho em carreiras circulares. Finalizei o passa-fita, fiz uma correntinha, venho aqui nas correntinhas iniciais da carreira, conto 1, 2, 3, 4 e nessa quarta correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu já faço 3 correntes e vou começar a trabalhar, ó, viro pro lado direito para começar as carreiras circulares e vou começar a trabalhar. Nesse primeiro ponto, eu já faço mais 2 pontos altos. Então, fiz as 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço mais 2 altos, ficando com um bloquinho com 3 pontos altos. Depois, eu já venho lá sobre o próximo ponto e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, trabalho 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. No próximo, eu trabalho só um ponto alto. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Sobre um ponto, eu faço 3 juntos, no próximo, só um. Próximo, 3 juntos, próximo, só um. Carreira finalizada. Agora, eu venho aqui no segundo ponto alto, que é o ponto central do bloco, e trabalho 3 correntes, que eu conto como um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar aumentando um pouquinho o bloco para que o vestido comece a ficar bem rodadinho. Então, eu vou trabalhar 5 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, em cima do ponto alto. Venho no ponto central do bloco, que é o segundo ponto, e faço um ponto alto. Sobre o ponto alto da carreira de base, eu faço 5 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira e já comecei a próxima. Aqui, nós só vamos aumentar as correntinhas de espaçamento entre os blocos, para que ele fique mais rodadinho. E depois nós vamos continuar dessa mesma forma, sempre intercalando. Onde eu tenho bloco, eu faço ponto alto. Onde eu tenho ponto alto, eu faço bloco. Agora, depois que eu termino o bloco, eu faço uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto central, que agora é o terceiro ponto da carreira, uma correntinha novamente, aí trabalho o bloco. Então, sempre fazendo uma correntinha quando eu começo e quando eu termino o bloco, entre o ponto alto, né? Antes do ponto alto e depois do ponto alto. Os blocos agora mantendo 5 pontos altos em cada bloco, uma correntinha, um alto, uma correntinha, bloco novamente, uma correntinha, um alto, uma correntinha, bloco novamente. Na próxima carreira, onde eu tenho bloco, eu faço ponto alto, e onde eu tenho ponto alto na carreira de base, eu trabalho os 5 pontos altos juntos, formando o bloco. Dessa forma, eu vou trabalhar até completar 15 carreiras. Então, eu já tenho uma, que foi aquela que iniciamos, 2,
estou fazendo a terceira e assim por diante até completar as 15, onde eu volto para fazer o bico de acabamento. Aqui eu já finalizei as 15 carreiras, formando a saia do vestidinho. Já iniciei também a carreira de acabamento no rosa. Depois nós vamos trabalhar na outra cor, o biquinho final. Então, aqui, para passar de um bico para o outro, de um barradinho para o outro aqui de acabamento, eu trabalho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos, onde eu tenho o ponto alto da carreira de base. Onde eu tenho o bloquinho da carreira de base, eu trabalho 2 correntes. Como nós temos 5 pontos altos, eu venho no terceiro, que é o ponto central, prendo um ponto baixo, 2 correntinhas e inicio tudo novamente. 8 pontos altos em cima do ponto alto da carreira de base, 2 correntinhas, um baixo no ponto central e 2 correntinhas, e começo tudo novamente. Repito essa mesma sequência em volta de toda a carreira. Carreirinha finalizada, agora eu vou trabalhar com o fio Cleia na cor cinza. Essa cor é 8473 e aqui eu vou trabalhar com o fio duplo, pois eu vou dar o acabamento na parte da saia do vestidinho. Então, eu continuo ainda com a agulha 1,75, uso o fio Cleia duplo. Quando eu for trabalhar os acabamentos, enfeitando o vestidinho, aí sim eu vou trabalhar com a agulha 1,25 e fio Cleia único. Então, mas depois a gente faz essa partezinha lá de cima. Vou fazer agora o biquinho de acabamento final na saia do vestidinho. Bem, aqui eu já comecei a carreirinha de acabamento, que fica bem delicada e bem diferente. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu faço uma correntinha, ó, estou trabalhando com o fio duplo. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto e eu não vou pegar em nenhuma das 2 laçadas do ponto. Eu pulo, ó, dobro as 2 laçadas para frente e logo atrás a gente vai ver que tem a terceira laçada. E é nessa laçada que eu pego para ficar esse relevo aqui, ó, que dá um diferencial bem bacana ao acabamento. Então, venho, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. Novamente, dou uma baixadinha nas 2 laçadas e quando eu olho atrás, eu já tenho a terceira laçadinha. Então, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, formando o picô. Dessa forma, eu vou trabalhar até completar 6 pontos baixos com um picô de 2 correntinhas em cada um deles. Depois que eu terminei os 6 pontinhos, eu pulo o último, faço uma correntinha, passo a agulha por trás do ponto baixo da carreira de base, puxo o fio e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto e no próximo começo a trabalhar novamente um ponto baixo com picô de 2 correntinhas para cada um dos pontos baixos até completar 6 pontos baixos. E toda vez que nós formos trabalhar aqui passando de um bico para o outro, eu faço uma corrente, um baixo passando a agulha por trás do ponto e mais uma corrente. Dessa forma, vamos percorrer em volta de toda a carreira. Terminei a parte do biquinho, fazendo o barrado em volta de toda a parte de baixo do vestidinho. E já aproveitei, adiantei e fiz o mesmo detalhe na manga do vestidinho. Então, fica bem delicado, ó. Bem bonitinho. Aí, o que eu vou fazer? Confeccionar essa manguinha junto com vocês, a cava aqui do vestidinho.
Então, trabalhando com o charminho, eu venho e trabalho uma carreira arredondando essa parte que está reta. Então, eu venho aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu pulo os 2 primeiros, venho no terceiro, prendo um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Aqui eu já conto como primeiro ponto alto. E trabalho mais 3 para ficar com 4 pontos altos juntos nesse mesmo ponto da carreira de base. Depois eu venho no próximo ponto e trabalho mais 4 pontos altos juntos nesse ponto da carreira de base. Então, eu fiquei com 8 pontos altos. Deixei para trás aqui os 2 primeiros, pulei os 2 primeiros e deixo sem fazer os 2 últimos do bloco. Faço 2 correntinhas e prendo um ponto baixo no espaço de correntes da carreira de base. Faço mais 2 correntinhas e vou repetir o mesmo processo fazendo o bico. Pulo o primeiro e o segundo, no terceiro e quarto ponto, trabalho 4 pontos altos em cada um desses 2 pontos centrais. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Eu volto para trabalhar com vocês a parte embaixo do bracinho. Nessa parte aqui, onde nós vamos fazer um trabalhado aqui diferente para ligar o último bloco ao primeiro que acabamos de confeccionar. Percorri toda a volta da manguinha fazendo um bico em cada um dos blocos. Agora, a gente tem que fechar essa parte embaixo da cava do bracinho. Então, eu faço 2 correntinhas e pego aqui bem no meio, onde a gente fez a costura, a união. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas e já venho lá no primeiro ponto do primeiro bico que fizemos. Então, embaixo do bracinho, ele vai ficar dessa forma. Agora, eu já posso arrematar o fio, o charminho rosa, e eu volto trabalhando com o fio cleia duplo, fazendo o acabamento da manguinha, como nós já fizemos na parte de baixo do vestidinho e nessa outra manga que já está pronta. Nessa parte do acabamento da manguinha, nós vamos trabalhar exatamente igual fizemos lá na parte da barra do vestidinho. Então, eu pulo o primeiro, venho no segundo e trabalho pegando na terceira laçada do ponto, fazendo um ponto baixo, com picô de 2 correntinhas, até completar 6 pontos baixos, deixando o último pontinho do bloco sem fazer, como já pulamos o primeiro. Então, temos 8, trabalhamos a partir do segundo e deixamos o último sem fazer, ficando no total com 6 pontos baixos, com picô de 2 correntinhas. Finalizados 6 pontos, nós vamos passar de um bico para o outro. Faço uma correntinha, passo a agulha por trás do ponto e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o primeiro e novamente inicio o mesmo processo, trabalhando 6 pontos baixos com um picô de 2 correntinhas para cada um deles. Quando eu chegar aqui na parte da cava embaixo do bracinho, eu termino o último bico, faço 2 correntinhas, passo a agulha por trás do ponto e prendo no primeiro ponto baixo. Deixa eu mostrar o que já está pronto. Olha lá, então, faço as 2 correntinhas, passo a agulha por trás do ponto, prendo um baixo, 2, e já venho lá no primeiro ponto do bloco, fechando a carreira com um ponto baixíssimo. Então, depois de terminar essa parte, concluir o trabalhado da manguinha, nós vamos fazer a parte aqui do acabamento da abertura na parte das costas, fazendo toda essa parte de acabamento, passando aqui pelo decote do vestidinho e depois enfeitar com as florzinhas.
Para dar o acabamento aqui na parte da golinha, eu venho, trabalho um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo, sobre, bem no meio aqui dos pontos, dos 2 pontos altos lá da carreira de base. Agora, eu faço um ponto baixo no espaço de correntes, um ponto baixo no primeiro ponto do bloquinho da carreira de base, 3 correntinhas e um ponto baixo no próximo ponto. Então, ele fica como se fosse um picôzinho aqui, só que fazendo ponto baixo de um lado e do outro. Sobre o espaço de correntinhas, um ponto baixo. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto baixo, 3 correntinhas, e sobre o próximo ponto baixo, sobre o ponto alto, né, o segundo ponto alto, mais um baixo. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar em volta aqui de toda essa base da golinha, até chegar lá no início da carreira. Então, nós vamos ficar sempre com essas 3 correntinhas sobre os bloquinhos da carreira de base. Então, faço um ponto baixo no primeiro, 3 correntes, e logo em seguida um baixo no segundo. Quando eu chegar aqui no final da carreirinha, eu volto porque precisamos dar o acabamento também nessa parte da abertura. Então, eu volto já com essa parte finalizada para trabalharmos o acabamento da abertura nas costas. Bem, aqui para descer a carreira, eu vou vir na lateral do ponto, trabalho 1, 2, 3 pontos baixos. Venho na próxima carreira, 1, 2, 3 pontos baixos. Já pulo para a próxima, 1, 2, 3 pontos baixos. Olha como vai ficando delicado o acabamento, diferente de onde ainda não fizemos, só temos a carreira. Então, ele fica bem bonitinho, fazendo os 3 pontos baixos em cada uma das carreiras. Chegando aqui na parte de baixo, eu começo a subir também, fazendo 3 baixos em cada ponto, lateralmente em cada uma das carreiras. Então, quando eu chegar aqui na parte de cima, essa parte já vai estar pronta. Depois eu vou mostrar para vocês como eu fiz o cordãozinho de amarrar na cintura e também vamos aplicar as florzinhas. Finalizei o acabamento das 2 manguinhas, agora eu vou trabalhar a mini flor. Nós vamos fazer no total 7 mini florzinhas como esta, que depois nós vamos aplicar aqui nessa parte do decote do vestidinho. Para trabalhar a florzinha, eu vou trabalhar com fio único do Cleia e agulha 1,25. Inicio fazendo 5 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo e vou iniciar a primeira pétala. Faço 2 correntes, dentro da argola 2 pontos altos e mais 2 correntes. Volto dentro da argola e faço um ponto baixo. 2 correntes, iniciando a nova pétala. 2 pontos altos e 2 correntes, prendendo com um ponto baixíssimo, finalizando mais uma pétala. E dessa forma, nós vamos trabalhar até completar 5 pétalas. Bem, aqui eu já completei as 5 pétalas, agora eu vou trabalhar repetindo o mesmo processo até completar 7 florzinhas, onde volto para dar o acabamento na parte de cima do vestidinho, aplicando as flores. Bem, aqui eu vou posicionando, ó, já deixei bem certinho lá a parte do fecho atrás, o acabamento das manguinhas, e eu vou começar a posicionar as minhas florzinhas. Vou ter que colocar aqui em cima do bloquinho, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, vou ter que vir aqui, aí eu pulo um espacinho, venho em cima, deixando o espaço ali bem parecido. Então,
aqui a gente vai arrumando até que elas fiquem bem alinhadinhas. Já arrematei também as pontinhas delas. E depois que eu fiz isso, aqui eu sempre coloco um plástico, um pedacinho de papel, porque se a cola passa aqui, ela não vai pegar o outro lado. Então, eu venho com a cola, ó, a cola de silicone, ela é bem prática, ela tem esse biquinho, onde eu vou passar aqui um pouquinho na flor. Eu passo sempre assim na parte central. Colocar um papelzinho aqui só pra não ultrapassar pro outro lado e eu mostrar pra vocês como eu vou fazer esse e depois os outros também. Então, eu venho, ó, já colei a florzinha e agora eu vou usar aqui a meia pérola 6 milímetros, que eu também coloco aqui um pouquinho de cola na pérola e coloco a pérola na parte central da florzinha. Então, olha só como fica bonitinho, que delicado que fica. Agora, eu repito o mesmo processo nas outras, vou colocar o cordãozinho aqui na parte do passa-fitas, volto mostrando para vocês a parte do botão e depois já a peça finalizada. Bem, aqui a parte do cordãozinho que eu vou passar pelo passa-fita, eu fiz de forma bem simples. Eu peguei uma agulha mais grossa, 3,5, e dobrei aqui, deixando 4 fios de cleia. E fiz uma correntinha com 120 correntes. Então, ele ficou bem mais grossinho e ficou com a mesma cor dos detalhes. Então, quatro fios de cleia juntos, trabalhando com os 4 juntos, onde eu fiz as 120 correntinhas. Aqui no final dele, eu só vou puxar o fio, eu vou pegar aqui uma agulha mais grossinha. Vou puxar o fio aqui por dentro dessa correntinha. E depois eu dou um nozinho. Pra ele ficar assim, na pontinha, com um acabamento. Então, olha só, ele fica delicadinho e fica com um acabamento. Aí, essa pontinha nós cortamos e depois eu vou passar ele aqui pelo passa-fita de forma bem simples. Um por baixo, um por cima. Passei por baixo, agora eu venho e passo por cima do próximo, o outro eu passo por baixo, e assim eu vou passando como se fosse uma fitinha mesmo. Já passei aqui o cordãozinho, as rosinhas, as florzinhas eu já esperei o tempo de secagem. E agora, aqui ó, o cordãozinho onde eu vou amarrar, e agora eu vou fazer a colocação dos botões. Então, eu escolhi esse botão aqui, transparente, tamanho camisa. E eu vou colocar aqui carreira sim, carreira não. Carreira sim, carreira não. Então, nós colocamos botão, na outra não, para dar um espacinho. Então, aqui eu vou colocar 5 botõezinhos. Então, costuro de forma simples, linha e agulha de costura, e ele vai passar aqui, ó, pela casinha que ficou onde nós fizemos os 3 pontos baixos. Então, ele fica com essa abertura aqui, fica bem fácil da gente passar o botãozinho por dentro depois de costurado. Então, fica bem prático para abotoar, ó, ele passa bem certinho por dentro da casinha, então fica bem fechadinho, bem certinho, e esse botão é bem arredondado, e por ele ser transparente, ele combina com tudo, bem chatinho, não machuca as costas do bebê, que a gente não pode colocar nenhum botão de bolinha ou com ponta, porque geralmente o bebê nessa idade ele fica deitadinho. Então, eu vou fazer aqui a colocação dos botões e volto mostrando a peça já finalizada. Bem, aqui já tudo prontinho, coloquei os botões aqui na parte
de trás, na costa do vestidinho, e terminamos de enfeitar a parte da frente. E dessa forma, nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de vestidinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!